Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade há séculos? Uma daquelas bem grandes mesmo. O que, afinal de contas, é a mente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para começar essa investigação, nada melhor do que esses versos do Alberto Caeiro, que era um dos heterônimos do Pessoa. É um convite para a gente olhar para o que está bem na nossa frente sem inventar um mundo escondido por trás. E é com esse espírito que a gente vai mergulhar no mistério da mente. Então, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Vamos sair de uma visão mais clássica, filosófica, e chegar numa abordagem científica que vira tudo de cabeça para baixo. Vamos lá? Bom, primeiro vamos encarar o tamanho do desafio. A mente sempre foi um enigma. Tem até uma história do Voltaire sobre um gigante que, para ajudar a humanidade, entrega um livro com todas as respostas sobre a mente. E quando as pessoas abrem o livro, só encontram páginas em branco. Pois é, a gente fica nessa sinuca de bico. Já falaram que é a alma, outros que é só o cérebro funcionando, alguns até que é uma ilusão. Mas nenhuma resposta parece dar conta do recado. O quebra-cabeça continua montado na nossa frente. Agora a gente vai dar uma olhada na resposta que, vamos dizer assim, virou o padrão. A ideia que mais influenciou o nosso jeito de pensar. Ela veio de um filósofo lá do século XVII, o René Descartes. E essa ideia colou, viu? A gente pode até não perceber, mas a maioria de nós pensa um pouco como Descartes. É como se a gente fosse um corpo, uma máquina, e dentro dessa máquina tivesse um piloto invisível, um fantasma, que é a nossa mente, o nosso eu, o verdadeiro. E essa tabela aqui deixa a separação bem clara. Olha só, para Descartes, a mente é puro pensamento. Não tem tamanho, não ocupa lugar no espaço, não dá para dividir. Já o corpo é o exato oposto. É matéria, ocupa o espaço, é divisível, mas não pensa. São dois mundos que não se misturam. Só que essa ideia, por mais popular que seja, sofreu um ataque muito forte no século XX. Veio de um filósofo chamado Gilbert Ryle, que basicamente disse: pessoal, espera um pouco. Essa história de fantasma na máquina está baseada num erro de lógica bem simples. Para explicar o ponto dele, o Ryle usou uma analogia ótima. Imagina só a cena. Uma pessoa vai visitar uma universidade pela primeira vez. Aí ela conhece as bibliotecas, os prédios, os laboratórios, vê os professores e os alunos, conhece tudo. E no final do tour a pessoa vira e pergunta: tá, muito bonito tudo isso, mas cadê a universidade? Essa pergunta não faz sentido, né? Ela mostra que a pessoa não entendeu o que uma universidade é. O erro é achar que a universidade é uma coisa a mais, além dos prédios, das pessoas, dos livros. Não! A universidade é a organização de tudo isso. E a crítica do Ryle é que Descartes cometeu o mesmo erro. Ele procurou a mente como se fosse uma coisa separada, quando na verdade a mente é a organização inteligente de tudo que a gente faz. Essa crítica filosófica abriu uma baita de uma porta, sabe? Uma porta para uma abordagem totalmente diferente, que não vinha mais da filosofia e sim da ciência. Uma abordagem chamada behaviorismo. E a proposta do behaviorismo radical é bem radical. É o seguinte, a mente não é uma coisa, nem uma entidade. A mente é o que a gente faz, é o nosso comportamento. Ela não é a causa das nossas ações, ela é o conjunto das nossas ações em interação com o mundo. Esse esquema aqui mostra perfeitamente a virada de chave. Na visão tradicional, o ambiente afeta uma tal de mente, uma caixa preta misteriosa que, por sua vez, produz o comportamento. O behaviorismo vem e pá! Ele elimina esse intermediário. Ele foca na relação direta e funcional entre o ambiente e o comportamento. Tá, beleza. A ideia é interessante. Mas aí vem a dúvida que não quer calar. E os nossos pensamentos, nossos sentimentos, todo esse universo que acontece aqui dentro da nossa cabeça? Isso não é comportamento, é? Exato. Essa é a grande questão, o principal argumento contra essa ideia. Como é que o behaviorismo lida com o nosso riquíssimo e privado mundo interior? Bom, ele tem uma resposta bem específica para isso. O principal nome do behaviorismo radical, B.F. Skinner, diria o seguinte: claro que o mundo interno existe, só que ele não é um mundo mental, feito de uma outra substância. É um mundo físico que acontece debaixo da nossa pele. Uma dor de dente, a gente sentir o coração acelerar, tudo isso é físico. E os pensamentos e sentimentos? Para ele, são comportamentos também, só que em uma escala menor, privada. E aqui vem a sacada de mestre do Skinner. Ele separa duas coisas. Uma é o contato, a experiência direta. Um bebê sente fome, mesmo sem saber o que é isso. Outra coisa, bem diferente, é a descrição,
que é a nossa capacidade de dizer estou com fome. E essa habilidade a gente não nasce sabendo, a gente aprende com os outros. A nossa família, a nossa cultura nos ensinam a dar nome para o que acontece dentro da gente. Então, quando a gente junta todas essas peças, a crítica do Ryle, a proposta do behaviorismo, a imagem que surge sobre quem nós somos é bem diferente daquela do fantasma na máquina. A gente deixa de se ver como um corpo com uma mente dentro e passa a se ver como um organismo inteiro, completo, em constante dança com o ambiente. Nessa visão, a mente não desaparece, ela só é redefinida. A mente é a atividade complexa, dinâmica e única de cada pessoa como um todo. E essa frase do Skinner é a provocação final. Ele diz que Descartes não poderia simplesmente acordar um dia e concluir: penso, logo existo. Para ele, o próprio ato de pensar sobre a própria existência é um comportamento verbal super sofisticado que só é possível porque ele, Descartes, cresceu numa comunidade que o ensinou a fazer isso. Não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a mente é o que a gente faz, o que será que nos define mais? Aquilo que pensamos em segredo ou aquilo que nossas ações revelam ao mundo? É uma questão que muda o jeito como a gente pode pensar sobre tudo, da educação até a nossa própria identidade.